Olá, sou Maísa Dias, nutricionista, e esse vídeo é para te mostrar que o jejum pode ser para você. Para quem é o jejum? Primeiro eu vou falar para quem não é. O jejum não é para pessoas que têm transtorno alimentar grave, para idosos com idade muito avançada, crianças, adolescentes e gestantes. Pronto, o restante da população, se você é adulto, o jejum pode te trazer muito benefício. Eu quero te explicar aqui o porquê. Então, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem obesidade, para pessoas que, eu tenho cefaleia, eu tenho diabetes tipo 2, tenho uma resistência à insulina, tem um pré-diabetes, o jejum pode ser ótimo para você, mas não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Não é porque fala jejum que vai trazer benefício. Tem que aprender a fazer jejum e usar as estratégias de forma adequada para trazer os benefícios dele. E é isso que eu quero falar com você. O jejum não é compensação. Então, eu não faço jejum porque eu comi pizza ontem, porque eu comi uma coisa muito calórica, porque eu saí para comer um hambúrguer. Não, esse não é o motivo para fazer o jejum. E para que ele serve? Ele serve para ajudar o seu corpo a usar as gorduras como fonte de energia. O nosso corpo, ele sempre prefere usar o açúcar, a glicose, porque é muito mais fácil, é uma via metabólica muito mais simples. Então, o nosso sistema nervoso central sempre prefere usar a glicose como fonte de energia, mas ele consegue também usar os corpos cetônicos como fonte de energia. E o jejum ajuda o corpo a aprender a utilizar esses corpos cetônicos. E quanto mais você aprende a fazer jejum, mais você educa o seu corpo a usar essas diversas vias metabólicas, que vai deixar seu corpo muito mais eficiente para produzir energia. Como assim? A energia do nosso corpo é produzida dentro das mitocôndrias, as organelas das nossas células. E fazer jejum faz com que faça mais biogênese mitocondrial. O jejum, ele faz com que seu corpo se adapte. E, esses mecanismos de adaptações é de onde vem os benefícios de jejum. Mas eu tenho hipoglicemia quando eu faço jejum. Você é uma pessoa que vai ter muito benefício quando se adaptar ao jejum e se fizer o jejum de forma correta. Se você tem dor de cabeça, um pouco de náusea, eu vou te ensinar a como amenizar esses efeitos e ter o jejum de forma mais eficiente. Para o seu corpo utilizar essas gorduras como fonte de energia, esse beta-hidroxibutirato, e conseguir esses benefícios, que tem benefício para quem tem gordura no fígado, né? O fígado se beneficia muito com o jejum, o intestino descansa e consegue funcionar melhor depois, quando você está adaptado ao jejum. O músculo também tem benefício, porque como o jejum ajuda a diminuir a resistência à insulina, o seu músculo vai ter muito benefício com o jejum também. O coração, o cérebro, o tecido adiposo, a gente quer desinflamar esse tecido adiposo e causar essa adaptação metabólica, essa biogênese mitocondrial e aumentar a eficiência mitocondrial. Como mais é que eu posso amenizar esses efeitos ruins que eu tenho com jejum? Primeira coisa é entender que é jejum de calorias. Aqui, gente, eu tô falando de uma modalidade de jejum de restrição de tempo de alimentação. Eu não tô falando do jejum que restringe também calorias. Eu tô falando sobre ficar um período sem ingerir calorias. E aí, a primeira coisa que a gente entra tem alguns alimentos que não quebram o jejum. Entender que é jejum de calorias, você precisa entender que não é jejum de água. A água não tem caloria e você precisa beber muita água. Você precisa estar bem hidratado, porque a desidratação causa todos os desconfortos que uma pessoa não adaptada no jejum também sente. Então,
você tem que entrar no jejum bem hidratada e se manter muito bem hidratada durante o jejum. Então, a sua ingestão de água vai aumentar muito nesse período que você vai estar em jejum. Se a sua necessidade é 35 ml de água por quilo por dia, então tente concentrar bastante dessa água nesse período de jejum e aumentar mais 500 ml no dia todo, certo? A outra coisa é entender que alguns alimentos que têm uma quantidade muito pequena de caloria, a caloria dele vai ser utilizada ali no intestino mesmo, vai chegar a subir o açúcar no sangue. Então, café sem açúcar, né, não tem nem 10 calorias. Um café que não é expresso, um café coado normal. Então, ele não quebra o jejum. 10 calorias não vai te deixar de ter o benefício do jejum. Também os chás. Um chá, não estou falando de um chá muito concentrado, um chá de casca de fruta, não. Ele vai te ajudar muito a amenizar o impacto do jejum. Então, os melhores chás para beber durante o jejum é chá de Camellia sinensis, que é o chá verde, e os chás calmantes, que são camomila, mulungu, passiflora, melissa. Todos esses são muito bons durante o jejum. Pode usar outros chás também. E aí você vai pegar 500 ml de água, você coloca uma colher de sopa da erva, entendeu? Então não é um chá muito concentrado, é um chá mais diluído. Mas esse chá vai te fazer a ficar menos irritado, adaptar melhor ao jejum, a não ter efeitos colaterais do jejum. É muito importante entender que o melhor do jejum é a resiliência. O que é essa resiliência? Essa é o seu corpo adaptar a essa nova situação que é ficar sem glicose, sem ingestão de glicose, sem ingestão de calorias. Isso é o que traz mais benefício. E eu vou colocar aqui na legenda os benefícios do jejum. Então, quando fizer jejum, além dessas dicas que eu falei, dos alimentos que são liberados, que não quebram o jejum, também é muito importante escolher bem o horário que você vai entrar em jejum, o horário que você vai sair do jejum. Então, a duração do jejum é muito importante. Se você nunca fez jejum, você não vai começar com jejum de 14, 16 horas. Começa com jejum de 12. Jejum de 12 horas já traz benefício. E aí, você faz uma vez por semana, por 4 semanas, e aí depois aumenta. Ou se você adaptou super bem ao jejum de 12 horas, aumenta na semana seguinte para 13 horas. Mas você não vai passar no primeiro mês de jejum de 12 para jejum de 18, entendeu? E eu não recomendo fazer jejum de 18 sem um acompanhamento muito perto, sem uma consulta nutricional antes, para adaptar realmente seu plano alimentar e você não ter deficiências nutricionais. Porque se você tá com deficiências nutricionais, esse jejum vai ser mais desgastante, vai ser mais difícil pro seu corpo ter essas adaptações. Então, essa resiliência é fazer o seu corpo mudar, utilizar novas fontes, né? Utilizar o tecido adiposo como fonte de energia, facilita essa oxidação de gordura, ensina o seu corpo a ter proteínas no sangue que vão ajudar a carregar essa gordura, carregar corpos cetônicos. Então é muita mudança no corpo que o jejum faz acontecer, e é por isso que ele é tão bom, porque ele te tira do conforto. Então faça um jejum com a quantidade de horas menor nas primeiras vezes, aumenta progressivamente, faça jejum uma vez por semana, tá? Depois que você estiver bem adaptada a isso, depois que você aumenta para 2 vezes na semana, não indico fazer mais de 2 vezes por semana, tá? Não indico fazer jejum todos os dias, é muito difícil você conseguir tudo o que você precisa com a janela alimentar pequena. E outra coisa a refeição que você faz antes de entrar em jejum tem que ser uma refeição bem completa. Você não pode tomar um chá com bolacha e entrar em jejum. Isso porque o chá com bolacha tem uma chance maior de ter uma hipoglicemia reativa.
porque ele tem um índice glicêmico alto. Então, a sua última refeição antes de entrar em jejum é uma refeição que tenha verduras e ou fruta, que tenha uma proteína magra, que pode ser de carne, que pode ser dos ovos, pode ser de whey protein, proteínas isoladas ou proteína concentrada, ou pode ser também da quinoa, da lentilha, da ervilha. E tem que ter também fibras, tem que ter fibras, tá? Seja a fibra do feijão, fibra da salada, fibra dessas verduras e ou frutas também ajuda. Ou seja, não é uma refeição com só 1 ou 2 alimentos. Tem que ser uma refeição com pelo menos 3 alimentos diferentes, mais completa. Uma refeição que vai realmente te dar saciedade. Que você terminou de comer e fala, nossa, eu tô satisfeito, tô saciado. Pronto, agora você tá mais... É maior chance de adaptar esse jejum. E a refeição que você quebra o jejum é muito importante também. Então, tenta fazer a última refeição do dia até no máximo 8 horas da noite. E no outro dia, aí você conta qual horário que vai ser a sua primeira refeição do dia. Depende do horário que vai ser a duração do seu jejum e do horário que você conseguiu fazer a última refeição. Então, a primeira refeição no dia seguinte tem que ser uma refeição também mais completa. Não quebra o jejum com pão, manteiga e café. Você tem que quebrar o jejum com uma refeição que tenha também fibras, proteínas magras, uma refeição com mais de 2 ou mais de 3 alimentos diferentes. Tenta colocar uma fruta junto, entendeu? Então, se você evitar o pão nessa refeição que quebra o jejum, é melhor ainda. Se você tem uma rotina muito estressante durante a semana, também te indico, principalmente nas primeiras vezes que for fazer jejum, tentar começar a fazer aos finais de semana ou num dia da semana que é mais tranquilo, certo? E se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, conte comigo. Recapitulando as coisas importantes para o jejum: a duração evolui progressivamente, a hidratação, beber muita água durante o jejum, enquanto estiver de jejum, beber chás, e aí você pode beber qual a quantidade que você quiser e conseguir nessa diluição que eu expliquei. Outra coisa também para você adicionar durante o seu jejum, que vai ajudar a amenizar esse impacto, né? Diminuir se você tem uma sensação ruim, é o uso do psyllium. Uma colher de sopa de psyllium, aí você joga na água, mistura e bebe guti-guti. Pode ser na água com limão. Limão pode usar uma unidade de limão durante o período de jejum. Um limão não quebra o jejum, tá? Só não coloca junto com chá, porque senão concentra as calorias, tipo 5 calorias de um mais 5 calorias do outro. Enfim, coloca separado, né? Cuidar da qualidade das refeições, da refeição antes de fazer o jejum e da refeição que você quebra o jejum. E o dia que você vai fazer, tente escolher um dia menos estressante para fazer o jejum, certo? Outra coisa que vai aumentar a eficiência do jejum e diminuir o impacto dele em você, diminuir o efeito colateral e acelerar a sua adaptação, facilitar a sua adaptação ao jejum, é beber o shot assim que entrar em jejum. Então, eu fiz a minha última refeição, bebo o shot e começo a contar o meu tempo de jejum. Esse shot é 100 ml de água com uma colher de sopa de vinagre de maçã ou meio limão espremido, 12 gotas de própolis e coloca ali uma colher de chá de gengibre em pó ou de canela, ou os dois. Esse shot, como ele é muito antioxidante e ele acelera a digestão, ele também vai tornar o seu jejum mais eficiente e vai melhorar sua performance, né? Com esse jejum, vai acelerar sua adaptação a ele e você vai ter menos efeito colateral ruim. Então, gente, não é do dia para a noite que você fica adaptado ao jejum. Se você nunca fez jejum e tiver um pouco de dor de cabeça, um pouco de náusea, um pouco de irritabilidade,
uma fome muito grande, um pouco de cansaço a mais durante o jejum, é o seu corpo tentando encontrar mecanismos de adaptar a essa situação. E isso vai te trazer muito benefício. Então, resiliência, não desista, tá? Comece uma vez por semana e faça tudo isso que com certeza vai diminuir muito esses impactos. E conte comigo nesse processo, tá? Não esqueça dos benefícios do jejum, né? Que são muito grandes. Tanto de você prevenir várias doenças, diminuir a resistência à insulina, quanto todos os bônus que isso pode causar, né? Que pode sim melhorar a sua perda de peso, facilitar a sua perda de peso, diminui compulsão alimentar, a longo prazo diminui a fome. Quando você está adaptado ao jejum, você tem menos fome, fica mais fácil para o seu intestino produzir hormônio de saciedade, você fica mais sensível à comida ali, a comida quando chega no intestino produz mais facilmente esses hormônios de saciedade, inclusive o GLP-1. Então, além de aumentar suas defesas antioxidantes, é ótimo para prevenir câncer, né? Estimula a autofagia, ajuda o seu corpo a produzir de forma mais efetiva energia. Então, você que vive cansada, tem um cansaço crônico, o jejum é excelente para você. Então, os benefícios são inúmeros. Leia aqui na legenda os benefícios e não desista. Resiliência, aproveite essa ferramenta com custo zero, né? Qual que é o custo financeiro de fazer um jejum? Nenhum. E se organize que você vai ter todos esses benefícios. Obrigada, muito obrigada por assistir esse vídeo e conte comigo.